tantas coisas que eu deveria ter dado atenção suficiente. Momentos únicos em comparação a todos os 7 dias da semana e o decorrer de um mês, no ano. Algumas coisas merecem chegar de surpresa e tão intenso quanto a dor da morte, simplesmente porque você não esteve naquele lugar de forma certa e nem prestou atenção e se aproveitou de cada segundo que não deveria ter passado despercebido. Eu e minha família somos de uma cidade pequena, na qual todos conhecíamos um aos outros. Pessoas boas de fato, lugar amistoso e não existia nenhum tipo de preconceito. A situação repugnante no ponto de vista das famílias são as pessoas que não participavam todos os finais de semana da igreja e não mais de 1 hora com pregações religiosas. Como qualquer homem, eu queria causar uma boa impressão. Todos o sabem, não adianta disfarçar, que a maioria apenas aparece na casa do Senhor e mal prestava atenção nas palavras do Padre. Os únicos momentos fundamentais são quando oram as 3 rezas, situações importantes, o Pai Nosso, o Ave Maria e o Creio em Deus Pai. Isso, todas as crianças que conhecem a palavra do Senhor não conseguem esquecer. Eu nunca estava presente, apenas ouvindo na multidão cansada e desgastado. Eram todos os finais de semana, as noites mais cotidianas. 1 hora parecia durar 12, e eu estava ali com a minha família, todos reunidos. Os rapazes vestidos de forma respeitosa, as mulheres cobrindo seus corpos com vestidos, e todos utilizando símbolos sagrados, joelhos no chão, suas mãos uma encostada na outra e com os olhos fechados. A mente de todos realmente estava presente e acreditando, será? Tomé, Zelote, Mateus, entre outros, os 12 apóstolos, deixando suas escrituras, palavras do Senhor, e o que as pessoas precisavam seguirem, para que não fossem para o inferno. Eu nunca acreditei que um homem seria perdoado pelo que fez durante todos os dias, apenas por estar lá parecendo santo. Eu fiz o que com certeza a maioria fizeram. Estava apenas participando e não ouvindo, mas nada além do meu consciente vazio e automático. Essa noite foi o momento que eu saberia que deveria ter ouvido a palavra do Padre. Estar presente diante da pandemia e próximo da minha família. Não somente com o corpo desesperado pelo medo, mas todas as pessoas acreditaram que 2020 já foi horrível o suficiente, mas acharam melhor e julgaram que deveríamos ter esquecido aquele ano presos, e as reportagens falando da quantidade aumentada de óbitos em hospitais foram o que todos fizeram, e logo após 5 anos de calmaria e ainda com sequelas das mortes causadas pelo vírus, fomos surpreendidos por algo ainda pior. Nós sentimos confortados dentro do que a mídia tentou passar, as palavras dos governantes e os prazeres de ter escapado, que ficamos ainda mais vulneráveis. Hacks com títulos de anônimos, populares no final de 2016, e vazando escândalos do alto escalão, alertaram sobre a última tentativa de diminuir a população, que estava crescendo demais, e recursos acabando de maneiras absurdas e despercebida pela população manipulada. Foi tarde demais. Nas suas últimas tentativas de alertar o novo plano do governo, que se tornou incontrolável, o título Doença do Homem Louco já estava em suas posses, mas os resultados vieram acontecer após alguns meses e prontos para aniquilar a população. Os sintomas se espalharam mais rápido que a própria internet, em todos os lugares do globo, causando ataques violentos em massas. Homens mentalmente saudáveis se comportando como primatas, mordendo um aos outros, agredindo, espancando até a morte. Espalhava-se como formiga em um formigueiro, pelo contato físico e qualquer tipo de resíduo humano. As casas não estavam mais seguras.
Os doentes estavam invadindo com suas forças brutais, como homens de ferro, que não sentiam mais dor, apenas experimentando a selvageria para infectar um aos outros. Não morria tão fácil, não importava o tempo e a circunstância. Demônios caminhando usando o corpo de homens, zumbis, mortos-vivos, ressuscitados. Dezenas de apelidos refletiram o que estávamos passando. E, exatamente como os filmes mostraram há muito tempo, fizeram isso no Pesadelo de 2020. Esteve presente, e nós sabemos muito bem o que estávamos passando. Mas a negligência humana e a maldade nunca vai evoluir. Deixamos espalhar. E esse não era apenas algo irracional. A transmissão não ocorria simplesmente por meio de absorção de gotículas liberado pela tosse ou espirro de uma pessoa infectada, ou pelo contato com superfícies contaminadas pelo vírus. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Vítimas da doença do homem louco prepararam ataques em aglomerados. Sabiam se desviar, lutar, espalhar o seu mal para todos. Saltavam mais de 10 metros, lunáticos incontroláveis, que resistiam ao máximo contra a investida, porque evoluíram a consciência para saber o que deveriam fazer. Disseram que os outros não precisavam se alimentar, e os corpos eram tão resistentes quanto qualquer tipo de metal. Mesmo após a decomposição da carne, permaneciam fortes nos últimos segundos em que os músculos estragavam e não poderiam lutar como antes. A doença do homem louco se expandiu em uma proporção surreal. As famílias mais privilegiadas, pelo apoio do exército, conseguiram encontrar segurança com homens armados, mas não duraria por muito tempo, para alguns fracos à mercê do destino em um local escolhido. As portas da igreja estavam trancadas, com tábuas, e a comida estava acabando. Rezar todas as noites não foram suficiente para acalmar as almas e a ira de Deus. Então, todos decidiram o mesmo: ganhar o perdão de Deus em seus últimos segundos de desespero. Como um dos pais de família mais importantes, presente na casa do Senhor, o meu voto faria diferença, e todos estavam aguardando. Nosso lugar particular isolado era preenchido por timbres e lágrimas, lamuriando de forma quietas. As pessoas abraçando umas às outras, e um som do lado de fora, quebrando as tábuas com suas mãos resistentes e penetrando na madeira, socando sem parar com seus berros, espalhando-se pelos ventos e absorvendo com eles, como se tivesse sido mais uma vítima. Cada vez mais o número aumentava, e todos ouvindo as pancadas nas paredes de todas as partes, vindo pelas criaturas do outro lado, aumentando e se tornando mais forte, e consumindo qualquer tipo de resistência do lado que nós estávamos. De maneira alguma participei e não estive aqui nos finais de semana. Na verdade, ninguém esteve presente de verdade para ouvir as palavras do Senhor e os evangelhos dos 12 apóstolos. Foi tão automático quando me perguntaram. Todos olharam para mim, se eu iria concordar e receber o perdão de Deus. A minha boca respondeu automaticamente que sim, mas a minha mente estava apenas navegando no medo e tentando confortar os meus filhos. O padre fez sua última oração, enquanto eles estavam prestes a invadir, aumentando em uma aglomeração infinitas. Os soldados começaram a disparar. Eu só queria estar naquele momento antes que a chacina começasse. Pelo menos uma vez ter participado das orações e ouvido a palavra do padre, quando perguntou se deveríamos cometer o maior crime de todos, um suicídio em massa. Além do desespero trancados aqui, o homem loucos, pronto para entrar, nada mais nos abalaria. O disparo de arma passaram despercebido por mim,
Nos últimos momentos em que finalmente estávamos agonizando até a morte, os soldados se atacaram, um atirando nos outros. Só restavam apenas os últimos suspiros. O medo, sangue escorrendo e o silêncio na casa do Salvador, enquanto tudo acabou lentamente em um grupo de corpos. Se Deus existisse mesmo, teríamos ganhado perdão? Ou seríamos mais uma peça pela podridão humana? Ouvindo as madeiras batendo em um lugar preenchido por multidões famintas. O sangue estava jorrando pelo meu corpo, a maioria morta ou agonizando em seu último segundo, até finalmente se entregarem à morte. Pude perceber, os meus olhos não foram traiçoeiros, quando as portas foram arrombadas e aquela multidão de pés penetraram. Os seus olhos absorviam a carne destruída. O espanto e os que estavam contemplando não transmitiram nenhum tipo de vocabulário. Suas armas estavam direcionadas para exterminar, mas já fizeram isso do lado de fora. E os homens do exército, para nos salvar, enxergaram o que restou da carnificina intensa, o suicídio em massa. Eu sabia que deveria ter controlado as emoções, não ter entregado diante da multidão, apenas por estar. Poderia muito bem ter participado e pedido para que aguentássemos mais um pouco. Mas não, eu segui as palavras do padre, apenas estando ali e não participando. O meu último suspiro, eu vi a angústia do semblante dos soldados salvadores, para que restou do pessoal não contaminado. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem seguros.